Estamos de volta com mais um vídeo introdutório sobre sequências numéricas. Recordemos o que fizemos até agora. Apresentamos um exemplo de motivação, onde foi introduzido o conceito de capitalização contínua e chegamos numa pequena fórmula e uma fórmula auxiliar também com base na formulinha dos juros compostos. A seguir, utilizando como uma motivação simples, bem conhecida, que são as progressões aritmétricas e geométricas, motivamos o conceito de sequências numéricas. Então, o que vimos até agora? Sequências, o que fica na nossa cabeça, é uma lista de números reais indexada pelos naturais. Então, nós temos o A1, o A2, o A3, o A4, né? Vamos colocar entre vírgula, e assim continuamos e representamos isso entre parênteses. Ou de um modo mais conciso, e eu diria mais elegante, essa é a nossa representação, onde muitas vezes conseguimos apresentar a lei que rege a construção da sequência n. A questão que colocamos é: que importância na análise real tem as sequências numéricas? Nosso mundo vasto de aplicações não se reduz a tentar entender progressão aritmética ou geométrica. Vocês verão no decorrer deste capítulo sobre sequências e do próximo, que é séries, como este conceito, sequências, é fundamental e possui diversas aplicações. Isso será feito por um outro professor. Então, é importante o estudo de sequências. Outra importância que eu quero ressaltar aqui é que diversos conceitos topológicos, aqui no contexto da análise real, podem ser traduzidos por meio de sequências. Para apresentar o conceito que é fundamental dentro da análise, vamos, por um momento, interpretar o AN, ou seja, os termos da sequência, como uma aproximação para um problema real. Então, o que nós esperamos? À medida que o n vai ficando grande, né, porque está indexado pelos naturais, os termos AN, se essa for uma boa aproximação, deve ficar muito próximo do caso real, que é mais complicado. Bem, nós temos aqui algo de tentar entender como calcular distância. Então, nós gostaríamos, e esse é o conceito importante, entender o que acontece com os termos desta sequência, de uma dada sequência, quando o n é grande. Como que isto é realizado? Que conceito nós vamos utilizar? É isso que nós vamos aprender agora. É dar o conceito do que seja uma sequência convergente. A ideia básica por trás da palavra ser convergente vai significar que os termos da sequência ficam próximos de algum número real. Vamos ver um pouquinho mais de intuição, qual é a ideia que nós temos? Bem, então, vamos começar com algo ainda totalmente informal, sem rigor matemático. Nós temos uma sequência n e vamos escolher um número A real. Nós queremos dar uma condição para dizer que os termos da sequência AN ficam
arbitrariamente próximos do número A. Bem, qual é a ideia de proximidade que nós temos? Bem, vamos colocar a reta real e representar um número A. Bem, proximidade, a gente, intuitivamente, nós vemos que se aqui está o A1 e aqui está localizado o A2 na reta real, o A2 está mais próximo de A do que o A1. Então, como é que nós vamos medir essa proximidade? Vamos começar com um intervalo em torno de A. E nós vamos procurar saber, essa não é uma tarefa fácil, quantos índices n fazem com que os termos da sequência n caiam aqui dentro. Então, por exemplo, para este intervalo, se esse é o A2, se esse é o A1, o primeiro e o segundo termo da sequência, nós percebemos que eles não caíram dentro da sequência, dentro deste intervalo. Pode ser que o A3 esteja aqui. Mas o que ocorre? Vamos supor que o A4, o quarto termo da sequência, caia aqui dentro, e o mesmo ocorra a partir do termo A4. Todos os terminhos da sequência caiam dentro do intervalo. Ou seja, o que a gente está falando aqui, o que a gente tem? Que a distância dos termos da sequência ao candidato que a gente quer provar que é limite, que é o A. Então, a distância, como é que a gente calcula a distância? Módulo de AN menos A. Então, é esse tamanhozinho aqui. Ele é menor do que, agora ficou uma bagunça, não? Que o tamanho do intervalo. Qual é esse tamanho do intervalo? Vamos chamar de R, esse tamanho, o raiozinho do intervalo, é menor do que R. Bem, ocorreu isso para esse raio de intervalo. Qual é o nosso próximo passo? Olha só, desenhamos a reta novamente e marcamos o A. Escolhemos esse raio. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para um outro raio. Vamos chamar esse raio R1, um pouquinho menor. O que pode ocorrer? Olha, coloquei o A4 agora, ele caiu fora. Mas o que pode acontecer? Vamos ver se ocorre o seguinte, olha, pode ser que o A4 caia fora, o A5, mas vamos supor que a partir do A6, o termo da sequência caia dentro desse intervalo e não saia mais. Então, ele pode até ficar oscilando, mas caia sempre desse intervalo. Bem, checamos isso para dois raios específicos que chamamos de R e R1. Se isso ocorrer para qualquer que seja o tamanho do raio, nós vamos dizer o raio do intervalo em torno do ponto A, nós diremos que a sequência n converge para o ponto A. Vamos tentar entender o que tem que acontecer para qualquer raio. Vamos escrever de novo, mais uma vez. Esse é o candidato a limite. Nós temos um raio aqui. Quantos quadradinhos nós pusemos? 1, 2, 3, um pedacinho. Aqui. Temos um raiozinho. O que a gente quer? Os termos da sequência, eles podem ficar pulando ser localizado fora do intervalo por algum tempo. Vamos dizer tempo aqui. Então, por algum tempo, o que é o tempo? Não é tempo, mas para alguma quantidade de índices. Mas vai haver um instante que o termo da sequência, vou chamar esse instante de N0, cai dentro do intervalo. E o que ocorre? Algo que ocorreu nos dois primeiros casos, nos dois primeiras situações que eu ilustrei. A partir do momento que caiu aqui dentro, todos os outros termos
caem aqui dentro também. Quais são os outros termos? Bem, entrou em N0, os outros termos são N's, todos os N's, o termo AN, N maior ou igual que N0. Então, o que ocorre? Isso deve acontecer para este intervalo e para qualquer outro. O que a gente vai fazer com o intervalo? É claro que nós não faremos esses intervalos ficarem, esses raios cada vez maiores, mas nós vamos fazer cada vez menores. Então, nós queremos que essa propriedade se repita para qualquer que seja o raio bem pequenininho em torno de A. Este raio, aqui eu chamei de R e aqui de R1. Porém, dentro da literatura da análise, esse raio, comumente, como ele vai representar algo pequeno, é chamado de epsilon. Então, e agora aqui, então nós podemos tentar formalizar esta ideia de aproximação. Então, o que a gente quer? Nós queremos que, dado o raio em torno do A, dado o epsilon positivo, existe um instante que a gente chama de N0 com a seguinte propriedade. Quando a gente calcula a distância do termo AN ao ponto A, essa distância é menor do que epsilon. Ou seja, o que está dizendo aqui? Isso aqui se diz simplesmente que o AN pertence ao intervalo aberto A menos epsilon, A mais epsilon, como na figurinha. Mas que N? Olha, o N0 é o primeiro que entra, mas a partir dele, isso sempre ocorre. Então, vai valer para todo o N a partir do N0. Então, se isso ocorrer, para qualquer epsilon existir um N0 com essa propriedade, dizemos que a sequência AN converge para o número real A. Ou dizemos que a sequência AN é convergente. Então, aqui apresentamos uma tentativa de intuição a respeito do que seja uma sequência convergente para um número real e a definição rigorosa por meio desse epsilon, onde nada mais é do que o comprimento de um intervalo ao redor de A. A noção de convergência de sequências é extremamente importante para a análise e vamos explorá-la com bastante força em alguns exemplos esses de caráter teórico e a seguir em várias aplicações. Este conceito de sequências convergentes, como eu coloquei logo no início, ele é fundamental para a caracterização de diversos entes topológicos por meio de sequências. Tá certo? Então, vamos dar uma parada agora e retornamos com propriedades e exemplos envolvendo este conceito de sequências convergentes.